Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos livros que eu li durante o mês de março e vou apresentar para vocês quais serão os livros que eu vou ler agora em abril, né? Se vocês viram o vídeo de março, né, das leituras de março, vocês já sabem mais ou menos quais eram. Então eu tinha dois livros em língua inglesa, o Bird by Bird e o To Kill a Mockingbird, vários pássaros nessa nossa história aqui. Então, um de literatura e um de sobre escrita, né? E aí, eu tinha também dois em língua portuguesa, um de literatura e um sobre escrita, então da mesma forma. Então eu tinha dois em inglês, dois em português, dois sobre escrita e dois de literatura. Eu comecei pelo Bird by Bird, porque eu tinha muita curiosidade a respeito dele, então eu acabei começando por ele. Gostei bastante. Ele tem uma tradução para o português chamado Palavra por Palavra, se eu não me engano. E assim, é um livro bem legal para quem gosta de escrever, para quem quer escrever, ou para quem escreve um pouquinho, mas quer pegar assim e realmente escrever bastante, realmente pegar no tranco da escrita. Uma das coisas que ele tem de interessante é esse aspecto pep talk, que é como se fosse assim, uns discursos meio motivacionais aqui no meio. Não que seja um livro motivacional, não é um livro motivacional, mas ela tem vários aspectos que funcionam dessa forma, porque ela vai falando sobre as dificuldades enquanto escritora, das dificuldades de pôr as ideias no papel, e assim, você se sente meio abraçado, você fala assim, nossa, que bom que você se sente assim também, porque eu me sinto assim o tempo todo. Nossa, que bom que é dessa forma que você vivenciou a escrita. Então esse sentir-se abraçado é uma coisa maravilhosa. A linguagem dela é uma linguagem muito leve, muito cheia de humor, então é uma leitura muito gostosa. E outra, como ela fala muito livremente, tem vários momentos que muitas das coisas que ela fala vão dando ideias pra gente na questão da escrita. Então, nossa, aquele problema que eu tinha aqui nesse texto, sei lá, alguma coisa ali, eu posso resolver dessa forma. Ou, nossa, olha aqui, ela tem uma proposta interessante, eu posso aplicar. Então eu achei que é leve, não é uma coisa assim, passo a passo, faça isso que você vai ter o resultado tal. Não é técnico assim e também não é muito teórico pesado. É um livro leve para quem gosta de escrever, para quem está nesse universo da escrita. É um livro divertido, é um livro assim que vai se voltar mais para sua criatividade, para essa leveza da criatividade do que para a técnica em si. Aliás, eu vou soltar um post no meu blog falando um pouquinho mais a respeito de cada um desses livros e com link para se vocês tiverem interesse de comprar e tal. Acho que eu vou colocar os links aqui embaixo também. Mas assim, esse eu recomendo muito. Ele é muito legal, muito bom, gostei bastante. O segundo que eu peguei para ler foi O Prazer do Texto. Acabei lendo primeiro os dois sobre escrita, mas foi assim, natural. Eu só tinha selecionado os 4, meio que aleatoriamente peguei esse aqui como segundo. Ele é um livro ótimo, ele é mais pesado, ele é muito mais pesado do que Bird by Bird. E ele é um livro muito para você refletir a respeito da sua própria escrita no sentido da estética e no sentido da sua posição enquanto escritor. E as expectativas do escritor enquanto escreve, e o que é esse processo da escrita, e o que é o texto, e o que é esse prazer do texto e a fruição / jouissance do texto. Então, é um livro mais pesado, sim, mas é um livro bem interessante. E assim, se você já está no universo de letras, ou se você já leu coisas mais complexas, assim, não vai ser um bicho de 7 cabeças. A questão é que a própria estética que ele usa nesse livro, então a própria forma como ele constrói o texto, é muito experimental, muito poética, uma brincadeira ali com a linguagem que ele se permite. Ele é um livro diferentão, então você já tem que chegar preparado. Chegou preparado, a coisa vai fluindo, pode fluir um pouco mais devagar. A leitura desse aqui, é um livro super fininho,
Mas a leitura desse aqui, que é um livro mais grosso, acaba sendo muito mais rápida do que desse daqui. Porque esse aqui você lê rindo, né? Você lê ali super confortável. Esse aqui você tem que pensar, volta, relê o parágrafo, entende qual que é a ideia, qual que é a filosofia que está por trás daquele texto, aí sim você consegue ir adiante. Terceiro livro que eu peguei para ler foi o To Kill a Mockingbird. E esse aqui foi uma experiência bem interessante. Por quê? Porque eu li ele no inglês e assim, até metade do livro mais ou menos, eu acompanhei a leitura com um audiobook em inglês também. Então assim, eu quero aproveitar e treinar meu inglês, então aprender a sonoridade de algumas palavras que eu não conheço, a pronúncia, né? E aprender o ritmo dessas frases. Então assim, para brincar com o ouvido também, eu decidi fazer dessa forma. E assim, foi uma experiência super gostosa. Foi uma experiência diferente, porque assim, você tem o ritmo de leitura da outra pessoa. O audiolivro que eu escutei, que eu peguei para escutar, é um audiolivro excelente. A moça que faz a leitura, ela faz uma leitura dramática. Então é uma leitura, não é uma leitura assim, é uma leitura assim, cheia de ânimo, cheia de vivacidade. É uma leitura excelente, gostei bastante. É uma história muito sensível e eu gostei, eu achei diferente a construção dela. Eu não tinha lido ainda e não assisti o filme. Talvez tenha assistido, mas não me lembro, mas acredito que eu não assisti ao filme. E a construção da história é interessante porque assim, o foco da história, o núcleo da história, o problema ali que vai acontecer, ele só vai surgir bem lá para o meio do livro. Então, até o começo dessa primeira parte do livro, você está acompanhando a personagem principal durante a infância dela, o amadurecimento dela. Então, você vai se familiarizando com o pai dela, que é o advogado, que vai defender eles são brancos, ele vai defender um negro que foi acusado injustamente. E aí, assim, toda essa primeira parte, você não sabe desse caso que ele está trabalhando. Você não sabe desse negro, você não sabe nada. Você simplesmente vai acompanhando a vida dessa menina, a relação com o pai, a forma como ele educa os filhos, a forma como é a família, a dinâmica familiar, né? Então você vai entrando na dinâmica familiar e só lá pro meio da história que você vai ficar sabendo, e da mesma forma como ela, porque ela fica sabendo porque alguém comenta na escola que o pai dela estava defendendo um negro e falou isso de uma forma ofensiva, como se isso fosse uma coisa ruim. E ela não entendeu muito bem isso, mas ela foi questionar o pai e foi saber como é que era aquilo que estava acontecendo e por que aquele amiguinho dela tinha feito comentário daquela forma. E é aí que ela descobre a respeito desse caso e a gente descobre junto. E a gente vai vivenciando esse mesmo processo de descoberta, de entender o que está acontecendo, qual que foi o crime que esse rapaz foi acusado. Então é bem interessante a construção, sabe? A estrutura da história é uma estrutura bem, não sei, diferente. Aí, depois, Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin. Esse daqui, eu li alguns dos contos, eu não terminei. Mas eu não sei se eu vou pegar não para continuar. Eu achei uma ambientação, que eles têm uma ambientação muito boa. Então ela prepara os textos e ela cria o universo do texto dela de uma forma muito interessante. Então eu acho que assim, é um bom texto, é um bom conto, são bons contos para você observar essa criação de um universo, essa criação de um espaço que não é um espaço muito bonito, tradicional, etc. É um espaço meio degradado. Então esse espaço meio degradado, ele é muito palpável a partir da escrita dela. Então esse é um aspecto que eu gostei muito.
Agora, o aspecto que eu não gostei tanto dos contos dela é que os contos que eu li até agora, eles são todos extremamente anticlimáticos. E isso me incomoda um pouco. Então você tem toda uma preparação para acontecer alguma coisa e acaba o conto. Então não acontece essa alguma coisa, essa alguma revelação, e então para por aí e você fica com aquela ar preso, né? Você vai assim, né, com aquela... Parou, não vai acontecer mais nada. Então você fica nesse em suspenso ao final dos contos. Então, não sei. Eu acho que tem gente que pode gostar bastante desse estilo e gostar bastante dessa proposta. Eu não gosto muito, não. Eu li mais ou menos metade do livro, indo e voltando. É mais ou menos a mesma pegada no geral, né? Então eu falei assim, vou voltar para ele só quando eu estiver mais preparada para lidar com isso. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos livros que eu vou ler em abril. Fiz novamente o mesmo tipo de escolha. 2 livros sobre escrita e 2 livros de literatura. 2 livros em língua inglesa, 2 livros em língua portuguesa. Então ficou mais ou menos o mesmo padrão que março. Os livros sobre escrita que eu peguei nesse mês para ler agora em abril são O que é Comunicação Poética, do Décio Pignatari. É um livro bem fininho também, então eu tô balanceando um pouco, uns livros um pouco mais grossos junto com uns livros um pouco mais fininhos para dar um balanço, né? E esse outro aqui que eu comprei aqui também, que é Writing Down the Bonus, da Natalie Goldberg. São textos curtinhos, da mesma forma que o Bird by Bird. Eu acho que vai ter a mesma pegada. Então uma coisa assim de falar sobre escrita ao mesmo tempo em que você fala sobre a vida e ao mesmo tempo em que você dá uma brincada com essas coisas e aproxima o leitor. Então eu imagino que seja mais ou menos isso, vamos ver, né? Vamos descobrir. Os 2 livros de literatura que eu peguei, que eu escolhi para esse mês são Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, em inglês. Um dos motivos para escolher esse daqui é que o pessoal do grupo de leitura Leia Mulheres, de Maringá, vai fazer a leitura desse livro também, em português e tal. Mas eu falei assim, olha, não estou lá em Maringá, mas eu acho que dá para aproveitar essa oportunidade para fazer a leitura desse texto também. Então eu vou fazer a leitura de Mrs. Dalloway aqui. E a outra leitura literária que eu escolhi é esse daqui, ó. O Melhor de Guimarães Rosa, que eu falei para vocês. Eu optei por pegar um livro que reunisse alguns dos contos, tem vários contos que eu gosto muito. Então eu acho que vai ser uma leitura bacana. Tem poucos que eu não conheço, a maioria eu conheço, mas a questão não é essa, né? A questão é fazer a leitura e absorver o máximo dessas leituras, que são escritores que eu gosto, escritores que podem me ajudar de alguma forma no meu processo criativo. Então eu tô com isso em foco, né? Meu processo criativo, como é que eu vou alimentar esse processo criativo, enriquecer esse processo criativo de alguma forma. Então essa é a última leitura de abril, e aí eu volto no começo, ou no final de abril, ou no comecinho de maio, para falar o que eu achei desses livros aqui e falar quais serão os próximos livros na lista de leitura. Ok? Tá, um recadinho só para quem estiver esperando. Eu tô intercalando vídeos sobre os Estados Unidos, então sobre a minha estadia aqui, coisas curiosas e tal, alguns tours, com vídeos sobre livros, com vídeos sobre leitura literária e etc. Então tô dentro desse universo, mas não necessariamente tô seguindo uma ordem. Então vocês vão ver que eu postei um vídeo falando sobre níveis de leitura, acabei postando outro que era um tour aqui pela cidade. Tem esse que eu tinha que postar agora por causa dos livros do mês. E aí o próximo que eu postar vai ser sobre a aplicação dos níveis de leitura, ok? Então eu vou pegar um texto, eu já escolhi até um textinho. Eu escolhi um bem pequenininho pra gente concentrar bem a atenção nele,
Talvez sejam 2, eu vou ver como é que vai ficar o tamanho do vídeo e aí a gente analisa 2, para fazer a aplicação daquela teoria dos níveis de leitura. Então a gente fica nessa pegada. Se vocês não são inscritos no canal e estão curiosos a respeito de níveis de leituras ou das minhas experiências aqui, se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhem com os amigos de vocês. Ah, amigo, você gosta de leitura? Você gosta aí de estar fazendo curso de letras? Então, ó, tá esse vídeo aqui, ó, manda pra eles, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!